Olá, eu sou o Álvaro Marcos do Performance Turbinada e do Fórmula de Gestão. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre as escolhas. Principalmente aquelas escolhas de ordem pessoal, de atitude e do dia a dia, mas que fazem uma grande diferença nas nossas vidas. Muitas vezes nos vemos na situação de escolher alguma coisa, tipo entre uma atitude positiva e uma atitude negativa. Mas a atitude positiva exige algum sacrifício e acabamos escolhendo a negativa. Um exemplo simples: a escolha de alimento quando se está em dieta. Comer ou não comer aquele torresminho na hora do almoço. Se eu estou de dieta, eu passo, mas fica aquela sensação de sacrifício, não fica? Então, esse sacrifício causa algum desconforto ali na hora, mas depois a mudança de comportamento vai trazer aquela sensação de missão cumprida. Mas e a pessoa que come o torresminho? Bom, em geral, essa pessoa vai ter algumas justificativas para comer o torresminho, como, por exemplo, se dizer: uma vez por semana não tem problema, eu acho que apesar da dieta eu posso comer um torresminho sim, afinal de contas ninguém é de ferro mesmo. E tem aquele outro que na mesma situação cai em tentação e come o torresminho. E promete a si mesmo que vai compensar na academia, correndo na esteira mais 30 minutos, por exemplo. E depois esquece de pagar a conta. E tem ainda o pior tipo de atitude, que é aquela que nega uma escolha, que é quando a pessoa diz a si mesma: um torresminho nem engorda tanto assim. Tudo bem, eu não vim até aqui andar o caminho de Santiago de Compostela para discutir dieta e torresminho, mas eu acho que vale a pena a gente pensar junto na questão das escolhas. Muita gente diz que as escolhas dependem das circunstâncias, e isso é verdade. E hoje eu vou falar nesse dado interessante da história americana que fala sobre isso, e é ligado à Guerra do Vietnã. No começo da década de 70, os Estados Unidos já estavam na Guerra do Vietnã há 16 anos, quando descobriram que aproximadamente 20% dos soldados americanos eram viciados em heroína. As autoridades ficaram alarmadas com a questão e, dentro da rede de consequências que esse fato traria, havia uma grande preocupação em como ajudar aqueles soldados, principalmente quando voltassem para casa. Mas você sabe qual foi a surpresa? A surpresa foi que, ao voltarem para os seus lares, 95%, isso mesmo, 95% dos soldados largaram o vício do dia para a noite. Claro que temos que contar com as circunstâncias do fato que demonstram que aqueles soldados estavam sob uma pressão muito alta. Havia, obviamente, o medo constante, o contato com a morte no fronte, enfim, uma série de circunstâncias que provocavam aquilo. Mas o mais importante para a nossa conversa é a seguinte pergunta: como que 95% das pessoas que consumiam uma das substâncias mais viciantes e perigosas do planeta simplesmente largaram o vício tão rápido? Bom, o fato chocou a comunidade científica, que estava esperando uma grande dificuldade com essa situação. E dentre os diversos estudos que foram feitos, não só analisando a situação dos soldados, mas em uma série de testes de laboratório sobre situações adversas, pesquisadores de psicologia concluíram que quando estamos em situação de pressão extrema,
de solidão extrema e de desconexão de sentido extrema, temos a tendência a procurar compensações químicas, que podem ser o coquetel matador da heroína até a liberação de dopamina que o nosso cérebro faz quando comemos um simples torresminho. Quando estamos em uma situação adversa, procuramos uma compensação. Aí, naturalmente, alguém pode se perguntar: mas por que a grande maioria dessas compensações, não todas, claro que não, mas a grande maioria dessas compensações são prejudiciais à nossa saúde e, consequentemente, à nossa performance? Por que as pessoas bebem tanto, ou fumam, ou se drogam, ou correm de carro, ou até mesmo se expõem a riscos inúteis? E afinal, por que foi tão impactante e diferente com os veteranos de guerra do Vietnã, que tinham tudo para ter problemas muito maiores e mais rápidos com o vício da heroína e nada aconteceu? Pelo menos não no que tange a heroína. Eles tiveram muitos outros tipos de problemas depois, foram muitos os efeitos colaterais. Mas o ponto é esse: como se livrar de um hábito destrutivo? O que muitos estudiosos acham que aconteceu com os soldados foi que eles saíram de um ambiente hostil e voltaram à normalidade. E devido ao nível absolutamente extremo da situação, eles conseguiram abandonar o hábito sem esforço. E o que a gente pode intuir disso é que o hábito destrutivo que as pessoas têm no seu ambiente normal demonstra que, de certa forma, esse ambiente normal é visto como hostil. Se uma pessoa tem um hábito ruim, talvez seja a hora de se perguntar como essa pessoa tem encarado a vida, a jornada e os negócios, enfim, a vida profissional. Que tipos de pensamento muita gente tem se repetido? As pessoas têm se afirmado que a vida é uma guerra diária? Esse é um conceito muito comum. Falamos sempre em competitividade, em derrotar a concorrência, em superar os obstáculos, em lutar de sol a sol. As pessoas têm pensado que a vida é uma luta inglória. Eu já encontrei muita gente que me disse que a vida é isso: luta, 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 para a gente morrer no final. Você já se disse isso? Por acaso você já pensou dessa forma? Pode ser, veja bem, pode ser, não estou afirmando que é, mas pode ser que esses pensamentos estejam engatilhando certos comportamentos compensatórios que, em geral, são autodestrutivos, em maior ou menor escala. Talvez esse olhar combativo para a vida seja a causa de muitos pequenos atos autodestrutivos. O que a gente pode pensar é em colocar o pensamento combativo no lugar certo e tentar ver a vida como um jogo ou como uma caminhada, ao invés de um campo de batalha. Às vezes, a atitude de servidor serve mais para pessoas bem-sucedidas do que a atitude de guerreiro. Um grande abraço. Você já se inscreveu no canal Performance Turbinada? Lá tem muito material legal sobre vida e administração pessoal, com o objetivo de aumentar a performance. Dê uma olhada lá, que volta e meia eu posto conteúdo novo, que é feito para discutir percepção avançada sobre trabalho, sucesso e vida. Até o próximo vídeo.